Do Estado, uma obra do general Jacinto Veloso, que hoje é o nosso convidado, Matabicho, aqui da Rádio Mais. General Jacinto Veloso, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia. O general Jacinto Veloso chefiou a delegação do Presidente da República ou delegação da Arnam para as negociações de paz com a Arnam. Como questão prévia, o que é que o inspirou a escrever esta obra com um título bastante sugestivo? O que me inspirou foi essencialmente a ideia de transmitir ao público, a quem pode estar interessado, um princípio que eu penso que é fundamental para todos os cidadãos e para as instituições do Estado e para os partidos políticos, que é a defesa do interesse nacional do Estado. A defesa do interesse nacional do Estado significa a defesa do interesse nacional de todos os cidadãos. Este é o tema de fundo, é a motivação principal. Independentemente das convicções dos atores em qualquer negociação, isto deve prevalecer como... Isto deve prevalecer. Parece que digo no livro, agora já não lembro muito bem, já escrevi isso há algum tempo, mas lembro nas negociações que se um princípio ou um objetivo de um certo partido político, não interessa qual, em algum momento ou de uma maneira geral, entra em contradição com o interesse nacional deve prevalecer e não o interesse defendido por esse partido. Ao longo das negociações cuja equipa o general presidiu, conseguiu fazer prevalecer este princípio entre os participantes, Arnam e o governo? Quer dizer, este princípio talvez apareceu... Bom, como sabe, a Arnam é um partido, um movimento político que desconfia muito, desconfia todo o tempo da Frelimo e do governo da Frelimo. Portanto, qualquer coisa que se diga no início, que se diria no início dos encontros, é logo tido como uma manobra para enganar o Arnam. Portanto, no início, este princípio que eu tive a ocasião de explicar nas reuniões, incluindo com os mediadores, que eram reuniões, vamos lá dizer, plenárias, tive a ocasião de explicar que este era um princípio importante para ver se chegamos a um acordo de paz, a um acordo de desenvolvimento. E no início isto não foi muito fácil. Aliás, não foi muito fácil, não foi aceito, não é? Pelas razões que eu já disse. Mas mais para o meio e já para o fim do ano de 2016, o próprio chefe da delegação do Ramo já começou a utilizar este princípio também para convencer o governo, a delegação do governo, que havia certas coisas que o interesse nacional não era bem aquilo que a delegação do governo estava a dizer, mas aquilo que a Arnam estava a dizer. Portanto, isto foi positivo. Então, não havia uma coincidência general em relação à interpretação deste conceito das duas delegações? Não, no início não havia. No início, e mais tarde? Mais tarde, mas o mesmo se passa na sociedade. Bom, é uma sociedade civil, né? Os que são de origem militar ficam na dúvida qual é a sociedade militar que estamos a falar. Mas ficamos, antes de avançar, ficamos com a sensação de que quando foi nomeado para chefiar a delegação do Presidente da República, houve alguma aceitação tácita da Arnam, houve alguma vontade, tendo em conta o histórico que tinha acontecido no processo anterior, chefiado pelo Ministro. A questão da Arnam, não sei se entendi bem a sua questão, mas era vontade da Arnam iniciar conversações para a paz, isso não há dúvida. Não sei se a questão que eu estava a colocar é a seguinte: se o seu nome sentiu que estava a ser aceito pela delegação da Arnam para chefiar não posso dizer que senti que... Acho que sim, mas não sei se é porque era o meu nome ou porque era por princípio, que a outra parte, a Arnam, queria também chegar a uma conclusão. Talvez essa fosse a razão principal, não tanto o nome. não tanto nome. General, a dada altura do seu livro escreve que
num curto espaço de tempo, acabou perdendo 8 quilos, algo que não conseguia perder ao longo de muito tempo da vida. O que é que terá causado? Causou a preocupação de encontrar soluções, de estudar cada vez mais os assuntos, ver o passado, etc. Pouco tempo de descanso. Também a comida não era assim uma grande vontade, não havia grande vontade. Portanto, foi um pouco isso. Foi um pouco isso. Quando o Presidente da República o solicitou para chefiar a delegação, sua delegação, aceitou com facilidade? Faça tudo o que já pôde fazer para este país. Aceitei com facilidade, mas fui um bocado surpreendido, porque ouvi na rádio o nome, comunicado do Presidente da República, fiquei assim um pouco surpreendido, até porque, mas é verdade que umas semanas antes, o próprio Presidente, numa reunião em que eu estive, disse-me que ia precisar de mim para as negociações. Mas não disse que era para chefiar a delegação. E eu já tinha dito que estou disponível. Portanto, passaram algumas semanas, quando eu vi na rádio até fiquei na dúvida, bom, o que terá acontecido? Porque eu não estava à espera. Iniciadas as negociações, certamente que impunha definir a metodologia como chefe da delegação. Qual foi a metodologia que usou para poder conduzir a delegação do governo nestas negociações? A metodologia das negociações foi definida pelas duas partes, incluindo com documentos escritos dos procedimentos que deviam ser seguidos, a necessidade, sobretudo da parte da ANAM, houve uma exigência que eu compreendo correta para tudo estar escrito e assinado. Concordámos com um documento, escrevemos, assinamos. Concordamos, assinamos. E todo o processo, portanto, a metodologia foi definida já em negociação. Portanto, foi uma metodologia negociada pelas duas partes. Nesta questão, General, num certo momento, no início, nos primeiros meses das negociações, havia sempre uma conferência de imprensa no final de cada ronda. Há quem diga que isso poderá ter prejudicado todo o processo, que estávamos a negociar praticamente na imprensa, digamos assim. Em detrimento de uma diplomacia silenciosa, que é aquela que na atualidade se defende. Sim. Claro, é verdade. Aliás, que comenta no livro que muitas coisas saíam na imprensa e às vezes perturbavam, digamos assim, o curso. Mas sempre houve, bom, no nosso caso, há duas correntes. Uma que é partidária, de logo informar a imprensa do que é que se passou, e a motivação é informar a sociedade, informar a população, as pessoas, as entidades, os diplomatas, do que é que se fez. Então, isso foi muito defendido pelos mediadores. É preciso informar, é preciso saber. Porque, penso, isso eles não disseram, mas depreendi que eles acharam que isto ia ser uma boa pressão, haver uma pressão sobre a negociação, sobre o ambiente da negociação, das próprias delegação da RENAM e delegação do Presidente e sobre os próprios mediadores. Portanto, esta foi uma corrente muito forte e por isso foi adotada. A certa altura, alguns mediadores começaram a pôr em causa este princípio de falar com a imprensa, porque acharam que isso afinal era prejudicial. E, bom, e depois ficámos naquela dúvida. Como é que se faz? E começar a combinar no fim da sessão o que é que se vai dizer à imprensa. Portanto, não dizer tudo o que se passou, mas aí já estamos a violar o princípio inicial, que é informar o público. Então aqui realmente chegou-se à conclusão que, às vezes já no fim, né, que era melhor não contar tudo à imprensa, não contar tudo ao público, não tornar público
mesmo parcialmente, aquilo que foi discutido. Portanto, eu creio não, tenho a certeza, que a teoria, a regra, a recomendação de não revelar à imprensa, não revelar a comunicação, não revelar ao público o que é que se passou, essa foi a delegação, foi a corrente que vingou. Depois vamos ver, quando o Presidente da República e o Presidente da Renan retomaram entre eles a condução do processo de paz, aí só muito raramente havia um comunicado, uma coisa, deixou de haver informação ao público. No início, as negociações não incluíam os observadores internacionais. O que é que determinou a inclusão dos mediadores? O que é que determinou foi a exigência da Renamo de querer ter mediadores para estarem presentes, para ajudarem, para estabelecerem pontos e, sobretudo, para serem testemunhas de como é que estavam a decorrer as negociações. Eu acredito que a razão principal é aquela desconfiança tradicional que a Renamo tinha e que sentia-se mais protegida, havendo mediadores presentes. E isso havia de ajudar, segundo a concepção da Renamo, com alguma razão, que a tal Frelimo não estivesse a enganar outra vez, entre aspas, o partido do Renamo. Sentiu em algum momento que os mediadores estavam a extravasar o seu mandato? Que os mediadores estavam a ultrapassar o seu mandato dentro das negociações? Olhando um pouco para os comunicados que citou aqui no livro. Ultrapassar o mandato, acho que não, nem por isso. Às vezes podia parecer, mas os termos de referência que foram definidos entre as duas delegações davam aos mediadores essa capacidade de propor, de falar, de fazer comunicados, enfim, de fazer propostas a uma parte ou a outra parte, ou a ambas as partes ao mesmo tempo. Portanto, não é uma pergunta que nunca ninguém me fez, mas acho que não, eles não ultrapassaram, eles estavam dentro dos termos de referência que tinham sido definidos pelas duas delegações. Não, pergunto isso citando algumas passagens do livro, em que, por mais do que 2 ou 3 vezes, a delegação do Presidente teve que repor alguns pontos nos is, digamos assim. Teve que esclarecer melhor a posição dos mediadores. É por isso que eu pergunto se sentiram que estavam a ultrapassar um pouco aquilo que era o seu mandato. Mas os pontos nos is, talvez houve um momento em que houve realmente que gerou-se alguma confusão na comunicação à imprensa e na forma como a própria Renamo e alguns jornalistas ou alguns órgãos de comunicação analisaram aquilo que o general designa no seu livro de tsunami. Tsunami político. Aquilo que o general como tsunami, porque muitos dos meus colegas e camaradas reagiram contra a decisão que foi tomada pela delegação, porque interpretaram interpretaram a informação dada, as notícias dadas pelos jornalistas como uma derrota da Frelimo e uma vitória da Renamo, que a Renamo explorou isso para tirar a sua vantagem. Bom, isto mostra que não estávamos ainda preparados para chegar a um acordo de paz, vamos lá dizer. Nem a Frelimo nem a Renamo estavam preparados. General, acha que a inclusão dos mediadores mudou alguma coisa no curso das negociações? A inclusão? A inclusão dos mediadores. A inclusão dos mediadores foi útil. Foi muito útil porque, pôs as partes a conversar, as duas partes, na mesma mesa e estabeleceu
várias pontes, vários mecanismos de ligação úteis para conversar e esclarecer, tirar algumas dúvidas de uma parte e da outra parte. Portanto, aproximou as partes, mas não concluiu o seu trabalho porque saíram antes da conclusão, porque, como já dissemos antes, a continuação do processo de paz foi conduzido pelo Presidente da República e pelo Presidente da RENAM. General, a dada altura do livro cita alguns fatores que terão determinado o não sucesso de várias etapas que Moçambique já conheceu de negociações com a RENAM. Queira sublinhar alguns desses fatores? Isto do passado, está a falar do passado. Sim, desde 1992 houve sim, algumas negociações que não terão tido sucesso necessário na sequência de algumas situações que o general identifica. Numa análise que eu fiz na altura, creio que transmito no livro, há um ponto importante, que o princípio de promover uma reconciliação nacional não foi posto em prática. Durante aquele tempo não houve nenhum, na minha análise, pode ser que esteja enganado, mas pelo menos a minha conclusão é que não houve nenhum programa ou um mecanismo que tenha sido posto em prática para promover a reconciliação. Então, não houve reconciliação. A razão que não houve. Mas esse é um ponto importante. Creio que é o fundamental. Portanto, na realidade, o que aconteceu, continua a existir depois de Roma, do Acordo de Paz de Roma, foi a continuação da contradição principal contradição política entre a Frelimo e a RENAM. Quer dizer, continuou a debater-se qual era o melhor programa para desenvolvimento de Moçambique. E aqui faltou a noção do interesse nacional, porque não se trata de provar quem ganha, se é o programa da Frelimo ou o programa da RENAM. Porque nós temos que ver que não há ganhador. Tem que haver um vencedor, e o vencedor é o próprio interesse nacional moçambicano. Usa-se o termo do povo, mas às vezes o termo povo é mal utilizado, é muito ideológico, inflacionado o seu uso. Mas realmente é um povo moçambicano que devia ser o vencedor e não o partido A ou o partido B. O general fala de serviços secretos de certos países que tinham muito interesse em desestabilizar Moçambique, usando, digamos assim, a RENAM neste caso. A RENAM era uma pequena parte deste problema. Acha que essas interferências terão contribuído para essa dificuldade na reconciliação entre a RENAM as interferências, na minha opinião, são consequência da não existência de acordo para a paz entre, vamos dizer, partidos, entre a RENAM e a Frelimo. Então, os apoiantes da linha política, de orientação política do partido RENAM, continuaram a apoiar. E os apoiantes da linha política do Partido Frelimo continuaram a apoiar o Partido Frelimo. Portanto, cada um oferecendo aquilo que podia, ou que achava que tinha capacidade, para alimentar este conflito, incluindo a própria RENAM, guardando uma força militar
que serviu de apoio à defesa dos seus princípios políticos. Dentro do princípio clássico, que a violência, a força, a guerra, o uso das armas é a continuação da luta política por meios violentos. Isso está definido pelos teóricos, que eu me recordo assim, porque eu ainda sou antigo. É do Clausewitz, que está bem estruturado, e recentemente fui descobrir que afinal há um chinês, Sun Tzu, que há 2600 anos já defendia isso, que a violência, a guerra é a continuação da implementação do objetivo político por meios violentos. Na opinião do general, este clima que descreveu agora prevalece em que temos de um lado um bloco que apoia a Frelimo e do outro um bloco que apoia a Armando? Acho que continua. Eu não penso que é normal. Que cada partido político tem os seus apoiantes, pertence às internacionais que pertence e tem os seus apoiantes. Agora, a questão é saber se no caso da Renamo há um apoio à sua Força Armada para manter e usar a Força Armada como um argumento político ou não. Eu creio que isso é que está a desaparecer. Acredita que esta evolução que houve depois das negociações entre o Presidente da República e o Presidente da Renamo sobre a questão dos governadores, que era a questão complicada de ser aceita pela delegação do Presidente da República, este arranjo que foi feito com a mudança pontual da Constituição responde àquilo que eram as expectativas tanto da Renamo como do governo? Quanto ao ambiente das negociações sobre este ponto naquela época? Sobre esse ponto, responde ao objetivo a atingir já nestas negociações preliminares, podemos chamar assim, entre as duas delegações, esse problema dos governadores, como é que devem ser escolhidos. Aliás, nós utilizamos muito esse termo. Como escolher os governadores provinciais? Mas a ideia que prevalecia já nessa época é que devem ser escolhidos por decisão, no caso dos governadores provinciais, por decisão provincial. Como? Não foi definido. Só muito mais tarde, com a tal negociação entre o Presidente da República e a Renamo, é que se encontrou a forma que acabou por ser adotada. Mas já existia que era a necessidade de encontrar o mecanismo para a eleição ao nível provincial dos governadores provinciais. O que a Renamo queria na altura era governar as províncias que achava que tinha vencido, já naquele momento. Sim. E acho que isso criou algum mal-entendido até chegar ao tsunami político. Criou algum mal-entendido, mas é um assunto que, no fim, a própria Renamo concluiu que isso talvez não fosse uma boa solução. Que trazia problema, mesmo que fosse aceito ao nível das negociações, dizer, ok, então agora a Renamo, nas províncias em que diz que ganhou, ainda temos que discutir porque que ganhou, como é que ganhou, mas vamos dizer, nessas que foi acordado que ganhou a maioria, designar o governador talvez não fosse a melhor solução. Eu acho que a própria Renamo se deu conta no processo negocial que isso não... Bom, é um bocado subjetivo da minha parte. Deu conta que isso não era uma boa solução. Não era uma solução estável, quer dizer, havia de ser contestado, havia talvez criar mais instabilidade do que estabilidade, porque estabilidade governativa. General, lê-se alguma passagem do seu livro que, pelo menos até quando escreveu a obra, ainda prevalecia alguma sensação
em alguns elementos filiados à Renamo de ter uma dificuldade extrema de assumir a Renamo como outra coisa que não seja aquilo que se considerava nos anos antes do Acordo de Roma. Sim. Bom, acho que é normal que qualquer partido tem elementos que são, se for um partido que são mais extremistas, num certo sentido, do que outros. Mas eu creio que hoje é válido para qualquer partido. Acho que hoje esse número ou a percentagem de elementos que eu chamo fundamentalistas da sua linha política já é muito pequena, já não tem peso, grande peso nas decisões políticas. E em relação a algum bloqueio que também se sente em algumas passagens do livro, de certos elementos claramente vinculados à Renamo poderem ascender a certos ganhos, sobretudo econômicos e financeiros. O general acha que este clima ainda prevalece ou também tende a haver alguma abertura? Tem que haver abertura, mas já seria uma abertura agora. O novo clima político que está a se criar vai ser um processo normal. Cada um vai ter que lutar para ter as suas desvantagens, para ocupar postos, para tirar vantagens pessoais ou do grupo ou do partido, já numa luta, vamos lá dizer, pacífica, numa confrontação pacífica e não numa confrontação armada. Há uma percepção, e talvez perpassa aqui no livro, de que alguns dirigentes da Frelimo utilizam esse facto de serem dirigentes da Frelimo para ganharem vantagens económicas e que isso, se não for resolvido, pode perpetuar o clima de alguma instabilidade com o Renamo. Podia elaborar um pouco sobre isso? Independentemente da instabilidade com o Renamo, esse fenómeno de pessoas do partido, neste caso o Partido Frelimo, como está a dizer, que tiram vantagem da sua posição no partido ou no governo, vantagens para si, para a sua família, para o grupo, é um princípio que tem que ser combatido e neutralizado. Bom, hoje é a Frelimo, amanhã será a Renamo, ou o MDM, ou um outro partido que venha a aparecer, que tem que isso não pode acontecer. A própria sociedade, a organização civil não pode deixar que isto aconteça. E aqui vem já outro tipo de problemas. Por exemplo, quando a gente fala da segurança do Estado, talvez a segurança do Estado tenha um papel importante aqui para evitar que essas coisas aconteçam. E, bom, nós estamos a falar sobre a primeira parte do livro, né? Estamos a falar das negociações, mas, como eu disse no início, o interesse nacional é que o leitmotiv de todo o livro, incluindo a segunda parte, são uma série de palestras e outros artigos, um pouco de reflexões, e a última parte, que é a defesa do interesse nacional noutros países. General, o que é que, na sua opinião, leva a que certos elementos da Frelimo tenham medo de perder algo, ou acham que podem perder alguma coisa com a exceção da Renamo para certas categorias? Bom, eu não sei dizer, mas parece que alguns que talvez utilizaram meios menos legais, talvez tenham receio de vir a ser processados ou de alguma forma, mas eu creio que isso não deve ser um problema, porque se encontrarmos a forma de vivermos em paz e desenvolver o país dentro deste princípio de defesa do interesse nacional, acho que temos espaço para todos e não há razão para fazer aquilo que se chamou noutros países de caça às bruxas e coisas do género. Quer dizer, isso deve ser abolido. Acha que a Renamo está preparada para abandonar a evolução das negociações e do processo de paz, processo eleitoral nos diversos níveis, locais,
regionais, nacionais, vai demonstrar que a Renamo não precisa de força militar para fazer passar os seus princípios políticos. A Renamo pode, com os seus princípios políticos, são princípios, claro, quando a gente fala da Renamo, está a ver aquele período anterior de terrorista, isto, aquilo, massacre e tal, mas isso foi considerado uma forma de uso da violência para poder chegar à paz. Mas o que eu acho que é fundamental é que a própria Renamo está a se dar conta e vai se dar conta que é o seu trabalho político. E os apoiantes da Renamo e as internacionais, organizações internacionais a que pertence é a ação política, é a seriedade política com que apresenta os seus princípios e quer pôr em prática, que vai determinar que a tal força militar só complica. Já a partir de agora, ou destes últimos tempos, já não é decisiva para impor um princípio político. O que vai ser decisivo é o trabalho político no campo e as eleições, desde que as eleições possam ser imparciais e claras, sem... Como diz no livro, eleições vacinadas contra a fraude, digamos assim. Vacinadas. Usa esse termo. Esquecido. General, por tudo quanto se passou, pelo menos até ao Acordo Geral de Paz em Roma, consegue ver uma alternância política em Moçambique em que a inversão nos termos de equação, a Renamo ascende ao poder? Bom, não estou a ver no imediato, mas o princípio que deve orientar a todos é criar as condições necessárias para que exista alternância política. Não para obrigatoriamente haver alternância política, como aconteceu, já aconteceu várias vezes após as eleições. Há grupos de países e países que recomendam o governo de unidade nacional, deve haver obrigatoriamente transição. Bom, a transição política não deve ser obrigatória. Ela deve ser resultado de todo o sistema eleitoral que está em lugar, como em muitos países acontece, incluindo os Estados Unidos da América, em que, bom, a alternância política está lá. Quem ganha, governa. Depois ali tem outras coisas, que são as câmaras e as assembleias, etc., que fazem parte de todo o sistema governativo. Até que ponto, general, na sua opinião, os interesses externos podem condicionar o processo de construção da paz em Moçambique? Interesses alheios. O interesse nacional que defende. Os interesses externos podem condicionar a paz. Aliás, têm condicionado até agora, não é? Mas eu creio que esses interesses externos para condicionar a paz só vão existir, espero que não existam mais, mas hipoteticamente vão existir se realmente não se criar um ambiente político que tal ambiente político e legislação eleitoral que permita a alternância política. Se houver travões à alternância, então é muito provável que as tais influências externas continuem, talvez não por via armada, mas por via política, dar grandes apoios para que haja maiores contradições no debate político interno. Por que acha, não explorou muito isso no livro, mas quando usa o termo de eleições vacinadas contra a fraude, o que está-se a passar, na sua opinião, em Moçambique, em que as eleições acabam sendo uma fonte de instabilidade? Tudo corre bem até a votação, mas depois disso é um problema. Eu não sei o que está-se a passar, porque há muitas acusações que há fraude, outros dizem que não há fraude, etc. Eu penso que era preciso investigar pelos mecanismos legais existentes
Parece se houve fraude ou não houve fraude. Se houve fraude, é preciso corrigir. E se não houve fraude, é preciso explicar que, olha, afinal não houve fraude. Bom, houve esse caso do Marromeu, que o próprio Conselho Constitucional diz que houve irregularidades, mandou repetir a eleição, e agora já apareceu que, afinal, esta segunda eleição existem irregularidades, tá, mas é o que se diz. Agora, existiram mesmo ou não? Então, eu pessoalmente não sei. Gostaria que houvesse uma entidade que investigasse isso, para tirar a conclusão. General, há alguns membros da Frelimo, isto é que se pode ler nas entrelinhas, portanto, na sua obra, que por alguma razão, alguma insatisfação que encontram no seu dia a dia, acabam se colocando no lugar do adversário da própria Frelimo no dia da eleição e votam contra a Frelimo. Na sua opinião, como é que isto se cose? Isso é uma espécie de penalização do seu próprio partido. O plano é da Frelimo, mas está completamente insatisfeito, acha que a Frelimo não está a trabalhar bem. Então, a maneira que encontra de penalizar é votar no concorrente. Mas isso não se podia resolver a nível do partido se houvesse uma abertura total? Bom, isso aqui já não sei, mas acho que sim, tudo tem solução. Tudo tem solução, como não? Aliás, no livro diz que o maior aliado da Renamo são certos dirigentes da Frelimo, são certas práticas. Não o maior, mas alguns. Alguns. Mas não como aliados, como penalizantes da atividade, de atividades incorretas de pessoas, de membros da Frelimo na sua atividade partidária ou governamental. Quer dizer, estes é que são os causadores da insatisfação nos próprios simpatizantes deste caso da Frelimo. E de penalização em penalização chegará a altura em que a Frelimo vai ficar, digamos, mais penalizada ainda e aí não se vai evitar a alternância. Espero que não. Espero que a Frelimo possa corrigir estes erros. General Jacinto Veloso, autor do livro A Caminho da Paz, definitivo, Iceberg, o interesse nacional e a segurança do Estado, uma obra que vai a debate já no próximo dia 13, ou seja, dentro dos próximos dias, quando for 17h30, hora de Moçambique, no Centro Cultural Brasil de Moçambique. O general Jacinto Veloso foi o nosso convidado aqui na Rádio Mais, hoje para Matabicho, nestes 2 dedos de conversa. O amigo ouvinte já sabe que Matabicho, na nossa estação emissora, é de segunda a sexta-feira, pontualmente às 7h30.